Fala pessoal do É o Time do Povo, esse é o Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora de Esporte Clube Corinthians Paulista em uma terça-feira alegre, feliz, tranquila. A gente pode colocar todos os adjetivos positivos, pois foi uma vitória sobre o principal rival ontem, 2-0 na Neoquímica Arena, sobre o Palmeiras. A 1.136 dias o Corinthians não vencia o Palmeiras, desde setembro de 2021. É muita coisa, não dá para ficar assim de novo, né? Mas ontem, um passeio com direito a olé no final do jogo. Tá certo que no começo da partida o Hugo Souza salvou o Corinthians, mas depois o Timão se encontrou em uma formação com 3 zagueiros, como a gente, aliás, passou ontem. Você sempre fica sabendo primeiro das coisas aqui no Papo Reto com a Fiel. Uma formação com 3 zagueiros, com o Gustavo Henrique, o Félix Torres e o André Ramalho, com o Hugo na esquerda, o Mateuzinho na direita, exatamente o time que a gente passou ontem aqui para você no canal É o Time do Povo, e deu certo, né? Porque o Palmeiras atacou, mas não foi efetivo, e o Corinthians, quando atacou, foi efetivo. O primeiro gol, o lançamento do Yuri Alberto ia para fora, aí o zagueiro do Palmeiras deu uma presepada lá, chutou a bola para dentro da área, nos pés do Mateuzinho, que foi muito bem. Qualquer cabeça de bagre tentaria chutar de qualquer jeito. O Mateuzinho driblou, tirou um jogador, achou o Rodrigo Garro fora da área e ele deu aquele toquinho com classe. Só quem tem habilidade faz aquilo, né? Aquele taco de sinuca, assim, mais ou menos, colocando no fundo do gol, sem chance para o Everton. 1-0 deu tranquilidade para o Corinthians, que voltou para o segundo tempo também se defendendo. Foi a estratégia adotada pelo técnico Ramon Dias e pelo auxiliar Emiliano Dias, dar a bola para o Palmeiras e se defender. Foi mais ou menos como o dia que o Corinthians enfrentou o Fluminense, não sei se vocês lembram, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico era ainda o Antônio Oliveira, e o Corinthians venceu por 3-0, assim, dando a bola para o adversário, roubando e no contra-ataque fazendo os gols. Não tem nada de errado em jogar desse jeito. Aliás, o Fábio Carille ganhou 3 campeonatos paulistas jogando assim pelo Corinthians, 17, 18 e 19, né? Enfim, no segundo tempo, contra-ataque, Rodrigo Garro exagerou um pouquinho no passe, mas o Everton, goleiro do Palmeiras, da seleção brasileira, aliás, o Hugo Souza tá jogando muito mais que o Everton, viu, seu Dorival Júnior? Seu Dorival Júnior, o Hugo Souza hoje é o melhor goleiro do Brasil, seu Dorival Júnior. Enfim, o Everton falhou, não foi na bola, ela sobrou para o Yuri Alberto. Que fase do Yuri Alberto. Se fosse aquela fase ruim, ele não teria acertado o chute, estava quase sem ângulo, mas acertou, tirando do goleiro e marcando o segundo gol corintiano. Depois, no final da partida, algumas alterações, o Memphis sentiu cansaço, 4º jogo consecutivo, o próprio Yuri Alberto, outros jogadores do Corinthians foram retirados, né? E aí, é claro que o ritmo de jogo cai, o Palmeiras apertou, mas no finalzinho da partida teve grito de olé da torcida corintiana. Teve cabeça de porco jogada no gramado, teve garrafa, copo, enfim, um monte de situação que vai com certeza causar punição ao Corinthians. Espero que não seja uma interdição do estádio muito grande, porque o torcedor vai ser muito importante nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas ontem uma grande festa, mais de 46 mil torcedores na Neoquímica Arena. O Timão indo a 38 pontos na classificação do campeonato. A conta matemática para não cair esse ano é 43. Para garantir é 45. Mas 43 dizem os matemáticos que não cai, ou seja, faltariam 5 pontos. O Corinthians vai jogar com Vitória no Barradão agora, jogo difícil, mas depois vai pegar o Cruzeiro em casa com o time completamente reserva do Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai antes para Assunção, no Paraguai, para a final da Copa Sul-Americana. Então não vai ter nem o goleiro contra o Corinthians, nem o Cássio vai jogar, time reservaço. Então dos 5 pontos, 3 estariam praticamente garantidos nessa partida contra o Cruzeiro, o que quer dizer que o Corinthians está muito perto de se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora tem que pensar mais adiante, tem que pensar em classificação à Sul-Americana, e eu acredito que o Corinthians vai conseguir. É mais um campeonato para disputar o ano que vem.
E eu já falei aqui para vocês, quanto mais campeonato, mais receita, mais investimento, melhor o time, jogadores chegarão, né? Se tiver só paulista e brasileiro é uma coisa, se tiver paulista, brasileiro e sul-americana é outra coisa. Por isso que é importante classificar para a competição continental. Sobre o técnico Ramon Dias, eu tenho a mesma informação que eu passei ontem, não mudou nada. Eu falei que dificilmente ele sairia depois da partida contra o Palmeiras, mesmo com uma derrota, a não ser que fosse um 6-0. E é óbvio, todo técnico cai depois de um resultado assim para o rival, mas não iria acontecer, né? Eu falei que se perdesse de pouco, ele não cairia, porque não teria quem colocar na frente do time, no comando do time nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Com a vitória ainda mais, continua o Ramon Dias normalmente até o dia 8 de dezembro. Eu continuo com a mesma informação. Tem gente que está falando, agora que ele ganhou do Palmeiras, ele vai ficar, vai ser o técnico em 2025. Não, o presidente Augusto Melo já está conversando com treinadores e o Luiz Castro é o primeiro deles. Mas não é hora de falar disso, né? Não vamos atrapalhar a arrancada do Corinthians. Até o dia 8 de dezembro, o Ramon Dias é o técnico do Corinthians. Depois vai sair, mas até lá é o técnico do Corinthians. Próximo compromisso contra o Vitória no Barradão, como eu disse, com o retorno do Igor Coronado, que estava suspenso, e esperemos com o retorno do Kaká também, né? Porque ontem 3 zagueiros jogaram e não tinha nenhum no banco. Tanto que quando o André Ramalho machucou, teve que entrar o Raniel improvisado. Então que volte o Kaká para que o Corinthians possa jogar no Barradão com 3 zagueiros, que é a formação que está dando certo, e tenha um reserva para se alguém machucar, né? Enfim, é um jogo importante, é confronto direto contra o Vitória lá no estádio do Barradão no próximo sábado, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Fechou, pessoal? Um abraço para vocês. Hoje mais feliz, hein? Semana boa do Corinthians. O corintiano pode comemorar. Ganhou do rival, ganhou do Palmeiras depois de muito tempo. Quem tá mal é o time verde. E a gente tá bem pra caramba, né? Vai, Corinthians!